Boa noite, vamos lá, nossa live de hoje. Hoje eu vim falar sobre prosperidade, é um assunto que é muito interessante, é um assunto que interessa a todo mundo, né? Principalmente porque todo mundo deseja ser próspero, todo mundo quer fazer coisas muito legais na vida. E eu me enxugando aqui por causa desse calor, né? Muita gente, na verdade, praticamente todas as pessoas desejam ter essa prosperidade na vida, né? Então, o que é ser próspero? Como a gente faz para conquistar coisas interessantes na nossa vida? Como a gente faz para chegar, né, nesses objetivos, principalmente financeiro? Prosperidade envolve muitos fatores, mas vocês precisam entender como ser o ser que vocês precisam para ter o que vocês querem. Então é sobre isso que eu vim falar hoje aqui. Oi, gente, boa noite. O pessoal tá entrando aí, né? A gente entrou uns minutinhos antes, mas eu tenho aqui meu outro relógio pra gente não se perder no horário. Então vamos lá, uma coisa importantíssima que você precisa compreender para ser próspero, né? A pessoa que é próspera é uma pessoa que tem abundância de coisas na vida, né? Então a prosperidade, ela pode estar no campo profissional, no campo financeiro, no campo amoroso. Sabe as pessoas que conseguem coisas legais na vida? São pessoas prósperas, tá? Então, oi gente, boa noite, todo mundo entrando aí. Hoje nós estamos falando sobre prosperidade. Então vamos lá. Prosperidade. Para que você tenha prosperidade na sua vida, você precisa antes ser uma pessoa próspera antes de ter, tá? Então isso é muito importante que vocês compreendam, porque para que você, vou falar de novo, para que você tenha coisas, antes você tem que ser algo específico, que eu vou ensinar hoje para vocês aqui, para que vocês atraiam, energeticamente falando, entrem na vibração correta de uma pessoa que conquista coisas, tá? Então, lembrem que eu falei numa live aí passada sobre as frequências vibracionais, as frequências energéticas? Então, a prosperidade, ela é uma frequência, tá? Então, quando uma pessoa começa a atrair coisas boas para a vida dela, ela tá numa frequência de gratidão, mas ela também tem junto com essa ideia, né, da frequência de gratidão, ela precisa compreender que você vai atrair, essa pessoa, né, precisa compreender que ela vai atrair coisas para a vida dela à medida que ela se entrega a quem ela é e as coisas que ela tem que fazer. Tá? Então, quando uma pessoa, eu não tô falando que uma pessoa não possa ter dinheiro simplesmente mecanicamente, claro que pode, né? Agora, é mais fácil você atrair prosperidade quando você passa a ser a pessoa que vive na frequência da prosperidade, que tem a ver com a frequência da gratidão, tem a ver com a frequência do amor, tem a ver com a frequência do momento presente. Isso é importantíssimo, gente. Isso é também pouco compreendido pelas pessoas, porque quando você não está no seu presente plenamente, o que acontece? Você fica pensando no seu futuro. Então, pensando no futuro de modo errado, ou se preocupando antecipadamente, né? Se observando num futuro que ainda não aconteceu. Então, o que acontece? A sua energia não fica criando algo para este futuro, né? Porque você foge desse presente, né? Numa fuga. Ou a pessoa, ela muitas vezes, ela tá muito ocupada na frequência errada, fazendo tudo aquilo que não vai levar nada, que é lixo, né? Então, o que é uma coisa lixo? São aquelas coisas que você passa ali horas da sua vida, né? Passou horas e você não criou nada, né? Boa noite, gente. Então, hoje nós estamos falando sobre essa frequência da prosperidade, né? O que você precisa, como você precisa ser uma pessoa, especificamente falando de uma determinada maneira, para você atrair prosperidade para sua vida. Então, eu falei antes, para quem está entrando, que a gente precisa ser para ter, e não ao contrário. Então, por exemplo, quando você fala assim, o dia que eu tiver tal coisa acontecer na minha vida, eu vou ser aquilo que eu quero ser, aquilo que eu
que eu tô planejando. Então, quando você pensa dessa forma, o que acontece? Você está fora daquilo que que tem a ver com a sua essência, tá? Então, podem reparar uma coisa, olha que interessante. Pessoas que ganham bastante dinheiro, né? Pessoas que estão tranquilas financeiramente falando, reparem que são pessoas, normalmente, que fazem algo que gostam. Por quê? Porque são as pessoas que já estão num momento de vida, ou chegaram nesse momento de vida, onde elas não se preocupam tanto com o ter, e elas simplesmente são algo, né? Na profissão, naquilo que elas fazem. E esse ser algo traz naturalmente, de forma meio que automática, prosperidade para a vida delas. Então, quando a gente fala de frequência ideal para isso, você pode reparar que tem aquela velha frase que dinheiro atrai dinheiro. Lembram disso? Então, quando você tem uma coisa legal, você atrai outra coisa legal. Por quê? Porque a sua frequência, ela começa a ficar mais forte naquele segmento, vamos chamar assim, naquele assunto. E aí, as coisas começam a acontecer, tá? Então, como a gente faz para chegar nessa frequência, que é a frequência da prosperidade? Tem a ver, como eu disse antes, com esse ser. Então, esse ser, agora indo pro lado bem racional, gente, e emocional, esse ser tem que ser uma pessoa que racionalmente ela faz escolhas conscientes a respeito do que ela vai pensar, do que ela vai fazer e principalmente de como ela vai reagir na vida em relação às coisas que acontecem. Quando, por exemplo, uma pessoa reage errado, ela já passa inconscientemente ou não a acreditar que ela depende muito de algo. Então, junto com aquilo, a pessoa cria um apego. E aí ela não solta. Quando a pessoa não solta, o que acontece? Ela está numa frequência de falta, numa frequência de medo, numa frequência de problema. E aí tá na frequência errada. Então, por exemplo, pessoas que conseguem coisas muito rapidamente na vida, de uma hora para outra, elas são pessoas que não têm muito apego, no fundo, no fundo. Porque no fundo, elas acreditam que aquilo é delas, mas não é só delas, é do mundo. Então, a pessoa atrai algo legal para a vida, mas se por acaso acontece alguma coisa que tira aquilo da pessoa, ela relaxa. Agora, quem não tem esse pensamento, o que faz? Quando algo é tirado, a pessoa entra em desespero. Então ela baixa a frequência, aí ela vai para a frequência da preocupação, ela vai para a frequência do medo, ela vai para a frequência da ingratidão, a pessoa passa a ficar vítima, a pessoa passa a ficar reclamona, tudo frequência baixa, gente. Baixando a frequência, você não consegue ser esse ser, né, grato pela vida, grato por tudo aquilo que aparece na sua vida no geral, e grato pelas oportunidades, inclusive os ensinamentos, os aprendizados. Então, gente, para que você consiga mais prosperidade ou uma prosperidade diferente do que você tem hoje, ou seja, com mais abundância, principalmente financeira, você precisa ser uma pessoa que fica nessa vibe absolutamente tranquila. Uma pessoa que fica ali em paz, sabe? Em paz e no presente. Então você está fazendo determinada coisa sem se preocupar com o que vai acontecer depois ou amanhã, tá? Claro, não estou falando que é para desencanar e largar tudo, não é isso. Mas eu estou dizendo que você precisa ter uma sensação de paz dentro de você, no sentido de que você precisa acreditar que tá tudo certo. Né? Então essa frequência, esse ser que consegue ser dessa forma, atrai muito a prosperidade, porque é uma pessoa que está desapegada aos problemas, né? E o que são os problemas? São questões que existem na nossa vida que a gente não sabe resolver. Quando você passa a ser uma pessoa articulada emocionalmente, uma pessoa que manda bem emocionalmente, você resolve 90% das questões que acontecem na sua vida. Né? Isso eu gosto muito de ensinar para as pessoas. Gente, eu tô me enxugando porque sabe quando você toma banho e toma... Eu não tomo banho gelado, não consigo, né? Então eu tomo banho meio quentinho. Aí eu saí do banho e tô suando. Não tá tão quente aqui, mas é como se... Enfim,
Só tô falando para vocês por que eu tô me enxugando. Então, gente, façam as suas perguntas sobre prosperidade, sobre o que vocês acreditam que segura, né? A ideia é a gente fazer um bate-papo bem legal, adoro esse tema, adoro as transformações que acontecem na vida das pessoas. Eu peço, inclusive, para vocês, por favor, se vocês puderem compartilhar aí para outras pessoas, para que outras pessoas também tenham a oportunidade de aprender com a gente, de interagir, né? Então vamos lá. Ser. Para que você tenha coisas na sua vida, você tem que ser. E esse ser é uma pessoa que não tem apego, é uma pessoa que vive em paz, é uma pessoa que não usa o tempo, né, existente ali naquele momento com baboseiras, com coisas que não vão levar a nada. Então, esse ser é importante. Então, eu vou dar um exemplo de um cliente que veio o ano passado aqui, e ele falava assim pra mim, o dia que a minha empresa prosperar e meu filho crescer e não sei o que lá, né? Ele falou lá várias coisas, aí eu vou conseguir relaxar. E aí as coisas vão fluir. Então ele estava condicionando algo a ele poder relaxar, tá? Então a gente tem que fazer o contrário. Primeiro você tem que ser para depois ter. E antes que alguém me pergunte, outro dia me fizeram a seguinte pergunta quando eu falei isso. Falaram assim, Cris, mas isso não seria incoerente do tipo, eu quero algo na minha vida, mas eu acredito que eu não posso ter, aí entra a crença no meio, né? E se eu já ficar imaginando que tá tudo bem, que eu tô já nessa frequência de paz, que eu tô em paz com que existe no momento e tô só pensando em coisas boas, será que isso não é incoerente? E aí eu expliquei para essa pessoa, não, porque a mente, gente, ela não distingue o que é verdade e o que não é. Se você ficar em paz, imaginar, aí você tem que usar a sua imaginação, imaginar coisas boas na sua vida, ou coisas que você queira, com um sentimento de gratidão, com um sentimento de paz, você vai atrair essas coisas. Então você passa a ser aquela pessoa que espera isso na sua vida. Você passa a ser essa pessoa que espera coisas boas. Agora, para que você passe a ser essa pessoa, você tem que tirar da sua cabeça as ideias de que você não pode pertencer a esse mundo das pessoas ricas, das pessoas que têm coisas boas na vida, né? Porque as crenças nos seguram demais. Então a gente tem que mudar essas crenças para que a gente mude. Gente, boa noite. Deixa eu ver aqui a pergunta. Deixa eu ver se tem uma pergunta antes. Do Diego. Pera aí. Cris, você seguiu algum plano quando sua vida deu um salto em 2013 ou foi acontecendo inesperadamente? Não, eu sempre segui um plano, Diego. Eu sempre tive na minha cabeça para onde eu estou indo. Sempre. Então, por exemplo, só que é sem apego, né? Então, se algo não dá certo, eu relaxo, eu não fico chateada, eu não fico achando que tem um problema ou que tem inveja ou algo assim. Quando algo não dá certo, muito pelo contrário, eu olho para aquilo e penso assim, bom, não era para ser naquele momento, tá? Agora, respondendo mais especificamente, em 2013, você deve ter lido meus livros, né? Por isso que você deve estar falando. Em 2013 eu cheguei no Brasil, né? E eu cheguei, pra quem não conhece a minha história, eu tinha R$500, gente. E eu tava nessa energia de prosperidade. Ótimo, foi ótima pergunta, porque agora eu vou explicar com um exemplo. Em nenhum momento eu me preocupei em como as coisas iriam acontecer, mas eu me mantive emocionalmente em paz com aquilo que estava acontecendo no momento, né? Então eu cheguei ao Brasil, eu morava antes nos Estados Unidos, para quem não conhece a minha história, fiquei 7 anos lá praticamente, e cheguei no dia 1º de março de 2013 ao Brasil. Gente, eu cheguei com 2 malas e R$500, literalmente. Aí eu tinha que fazer vários movimentos, eu precisava achar uma casa para morar, passei, acho que, se não me engano, 1 mês na casa da minha irmã, né? Ela deixou morar lá com ela 1 mês. Aí eu precisava alugar uma casa, eu precisava de um carro, já que eu tenho 3 filhos. E assim, eu simplesmente acreditei que aquilo ia acontecer. Eu não me preocupei se aquilo ia
se eu ia ter um problema. Eu não foquei num problema, eu foquei simplesmente na sensação. Então, qual foi a sensação? Eu acordava, fazia o que tinha que fazer na minha frente, as coisas da casa, e começava a falar com as pessoas, que nem eu faço aqui com vocês com as lives, ia marcando as minhas consultas, e foi acontecendo. Então, quando eu tô ali na minha consulta, eu me dedico àquele momento, quando eu tô aqui na live, eu tô me dedicando a este momento, e as coisas acontecem. Eu não tô preocupada, ai, quantas pessoas, ou se aquilo vai dar certo ou não vai. Eu relaxo. Então, foi isso que aconteceu. Eu me tornei essa pessoa que acreditou que algo ia acontecer. Milagrosamente, a gente poderia contar dessa forma, eu consegui alugar a casa sem provar renda, sem ter dinheiro na poupança, com uma conta recém-aberta no Brasil. Assim, coisas que, assim, quando eu conto, as pessoas falam, nossa, eu só acredito que eu vi, né? Algumas coisas desse tipo. Então, gente, esse estado é um estado, porque hoje nós estamos falando sobre prosperidade. Estar nesse estado significa ter a sensação de que tá tudo bem, né? De que não tem nada errado, de que tá tudo bem e que vai continuar bem. E se algo que teoricamente você planejou não acontecer exatamente do jeito que você imaginou, você simplesmente tem que manter-se no estado de gratidão, seja pelo que for, e continuar seguindo uma rota, né? Então, respondendo a pergunta do Diego, sim, eu tinha uma rota, eu sabia que eu tinha que atender, que eu precisava de clientes, e aí eu planejei ir para a Rádio Mundial, eu cheguei em março ao Brasil, e meu primeiro programa na Rádio Mundial foi em outubro daquele ano, de 2013, né? Não foi nem no mês seguinte, porque eu, enfim, contatei a rádio, entrei na fila, tem fila de espera, né, pra você conseguir horário, essas coisas todas, tem todo um trâmite por trás, e eu consegui. Então funcionou assim. Deixa eu ver aqui a pergunta da Mona Lisa. Não, tem uma antes aqui do Diego, tem da Vânia. Ela falou assim, a Vânia, todo o oposto do que eu sou hoje, Cris. Não consigo estar em paz. Então, o que é não conseguir estar em paz? É ter uma ideia errada a respeito de como as coisas podem ou não acontecer. Então, quando você não está em paz, você está preocupada. Você está com uma sensação de que algo está errado, algo não é bom. Então, você precisaria, Vânia, entender por que você acha que algo está errado. Né? Tente desvendar. Quando a gente tem um problema, gente, sabe o que é legal? Catar uma caneta, um lápis e um papel e escrever sobre aquele problema, como se você quisesse explicar o que está acontecendo exatamente. E façam-se muitas perguntas. Por que eu tô com esse problema? Por que eu me sinto dessa forma? Aí você começa a responder para você mesmo. Eu me sinto dessa forma porque tá faltando tal coisa. Por que tá faltando tal coisa? Tá faltando tal coisa por isso, por aquilo. Ah, não é falta, então é porque eu não sei. Ah, por que eu não sei? Será que eu não quero descobrir? Será que eu não quero ver? Se você fizer muitas perguntas e colocar sempre o porquê, você vai chegar num ponto que talvez seja um ponto, Vânia, onde você tem que olhar para aquilo e pensar assim, eu preciso resolver isso. Ah, então vamos supor que você chegue na sensação, no sentimento de que você no fundo acredita que vai acontecer uma coisa ruim, por exemplo, vamos supor. Então, se for isso, você tem que pensar assim, vai realmente acontecer algo ruim ou eu tô criando isso, né? Então, tem que desvelar, né, aquilo que tá na cabeça, tá? Tem que mexer, é como um novelo de lã que você vai ter que puxar, né, pedacinho por pedacinho, até você chegar num ponto que vai ficar claro qual é a questão. Aí você vai nessa questão e você resolve. Então é bem legal olhar dessa forma. Deixa eu ver aqui a Mona Lisa. Ela falou, nossa, Cris, hoje eu acordei tão agradecida que chorei muito, pois eu acredito muito em anjos e hoje parece que eles estavam perto, né? Foi maravilhoso. Porque eu comecei a fazer afirmações positivas, né? Deixa eu ver, abrir aqui a mensagem. Comecei a fazer afirmações positivas, não sei se foi isso. Pode ter sido, Mona Lisa, a gente no fundo nunca a gente sabe exatamente o que foi, não importa. Repita outros dias para você descobrir se de repente foi isso, né? As sensações de paz,
a sensação de gratidão é o que cria a prosperidade. Então, quando você está na sensação correta, você pode ver que você chega no supermercado, você acha vaga, você acha promoção, você tem tudo certo, porque você está nessa frequência, que é uma frequência muito ligada à frequência do amor, à frequência da paz, da tranquilidade, né? Então, pode ter sido isso, pode ter sido ao contrário também, né? Vamos supor, algum mentor pode ter chegado perto de você ou algo assim, que trouxe essa sensação e você ficou por um tempão com essa sensação. Pode ser também. Mas bacana, obrigada por compartilhar. Vamos lá, deixa eu ver se tem aqui. O Diego tá falando que entendeu. Deixa eu ver mais. Então, a Mona Lisa, sim, boa pergunta. Ela me perguntou assim: ouvir, ver, ler coisas sobre prosperidade atrai prosperidade? Sim. Sabe por quê? Porque você, na verdade, acaba, em primeiro lugar, se ocupando com uma frequência que está falando de coisas boas, né? De oportunidades, de coisas legais para sua vida. Então, não sei se vocês já ouviram falar do Bob Proctor. É um cara que eu sigo há muitos anos, ele é um americano. Ele fala muito sobre prosperidade, tem uns áudios no YouTube dele, inclusive, que estão com tradução para o português, né? Tem um cara lá que traduz. Coloquem lá, Bob Proctor. Ele fala o seguinte sobre isso, pegando esse exemplo específico, Mona Lisa. Ele diz o seguinte, que ele, sei lá, ele estuda o assunto, acho que se eu não me engano, 40 ou 50 anos, né? Hoje ele já é um senhor de 80 e tralalá. E ele fala que ele constantemente, né, lê sobre prosperidade. Especificamente, ele lê um livro lá de um cara, né, que chama Napoleão Hill e outros. Ele constantemente, se a gente pegar, por exemplo, o Anthony Robbins, que é um outro cara que eu sigo há muitos anos também, que eu gosto muito, que tem a ver com o meu trabalho também, ele diz também que todos os anos ele seleciona 2 seminários pelo mundo sobre temas do tipo prosperidade, inteligência emocional, programação neurolinguística, neurociência. Ele escolhe e ele participa como aluno. Ou seja, são pessoas que estão constantemente lendo a respeito. Eu, pegando o meu exemplo, eu leio constantemente. Eu tenho pilha de livro aqui, tenho pilha de livro ali, gente, livro... eu tenho lá minha casa inteira, tenho mais de 3.000 livros aqui e amo ler. Então, muitos dos livros eu leio mais de uma vez. Outros que eu já li muito, por exemplo, o que eu faço? Vou pegar o meu como exemplo, né? Esse aqui é o meu, ó, pra quem não conhece. Eu simplesmente abro e leio mais um pedaço. É assim que eu faço, dos que eu já li, né? Que acabam virando livros de consulta. Então, sim, Mona Lisa, se você todos os dias se propor, por exemplo, a ler um pedacinho de algo que traga essa lembrança de que você pode ter coisas boas na sua vida, se você, por exemplo, estudar o tema, se você ter, por exemplo, um livro que você sempre leia um pedaço ou continuamente, sim, ajuda muito na frequência, porque daí você entra na frequência correta, que é a frequência da prosperidade, que tem a ver com essa sensação boa, porque o que acontece quando você lê alguma coisa sobre prosperidade? O que acontece é o seguinte, você ouve ou interpreta, né, que você também pode ter aquilo, isso traz uma sensação boa. E outra coisa, muitos desses autores, desses livros, desses áudios, eles dão um monte de dicas. Então, se isso estiver constantemente na sua cabeça, o seu foco vai ser constante nisso. Se você lê uma vez e abandona, né? Não adianta, é que nem academia, gente. Não adianta você ir uma vez. Para que você tenha um corpo, né, que começa a se transformar, você tem que ir praticamente 3, 4 vezes por semana. Aí você entra na frequência, vamos supor que seria uma frequência, claro que não é, né? Mas aí você entra numa frequência onde o seu corpo se acostuma com aquilo e depois o que acontece? Pegando essa metáfora da academia, fica automático. Então na primeira semana, 2, você se mata na academia, vai doer, vai cansar, você bota os bofos pra fora, né? Quase não consegue. Só que se você insistir, o que vai acontecer depois? Você vai chegar num ponto que vai ficar automático. Ficando automático, né?
para que aquilo seja mantido, você tem que continuar indo para academia. Então, deixa eu ver aqui a outra pergunta. O Diego respondeu, a Vânia, a Edi tá falando o seguinte. Ai, desculpa, gente, balancei vocês, né? Gente, nós estamos falando sobre prosperidade. Se vocês puderem compartilhar, eu super agradeço, tá bom? Para que outras pessoas também consigam descobrir sobre esse tema. Vamos lá, a Edi tá falando assim, Cris, quando sabemos o que queremos e as pessoas ao nosso redor, né, falam pra gente, falam isso, que fazer não chegar a lugar nenhum. Ah tá, ela tá falando o seguinte, o que a gente faz quando você entra nessa vibe de que você pode, de que você vai fazer, e aí tem alguém do nosso lado que joga um balde de água fria. Sabe o que a gente tem que fazer? Nada em relação à pessoa. A gente lutar contra isso é meio burrice. Então, o que eu tenho que saber? Só ter uma sacada. A primeira vez que vocês tomarem um balde de água fria de alguém, risquem essa pessoa do caderninho de vocês. Então, por que a gente insiste em querer que alguém do nosso lado concorde com a gente? Perda de tempo, gente. Então, a gente precisa compreender o seguinte. A pessoa que dá uma opinião, que é um balde de água fria, em primeiro lugar, a pessoa, ela não tá no mesmo entendimento que você. Você tá falando algo que provavelmente a pessoa não entende, senão ela não falaria desse jeito. Outra coisa é a seguinte, é uma pessoa, provavelmente, que tá acreditando diferente de você, né? Não é uma pessoa que necessariamente faz algo para te derrubar, mas às vezes é hábito da pessoa resmungar, rir, dar risada. Gente, eu tive muitas dessas questões na minha vida. Eu lembro que a primeira vez que aconteceu uma coisa extraordinária na minha vida, assim, bem diferente. Olha, meu filho hoje tem 13, o mais novo, ele tinha 5 meses. Eu fui chamada para ir no programa da Kátia Fonseca, né? A Kátia Fonseca, não sei se ela existe hoje no Brasil, existe? Ainda deve existir, né? Ela tinha um programa, se eu não me engano, na Gazeta. E olha só o que aconteceu. Eu cheguei pro meu ex-marido na época e falei assim, eu quero ir no programa da Kátia. Ele riu da minha cara. Aí eu falei, é sério, eu quero ir. Aí eu tinha uma amigona minha, na época, que ela falou, Cris, eu vou tentar fazer contato pra você. E aí eu falei, beleza, ela chama Roseli, é uma fofa. Ela não pode participar da nossa live porque infelizmente ela ficou surda, ela me pede constantemente para eu colocar o letreiro, mas eu não sei fazer isso. Então eu falo, Rose, um dia eu descubro como. Mas enfim, olha o que aconteceu, gente. No dia que me chamaram, foi de uma hora para outra. TV ao vivo é assim, tem dessas coisas, né? Eles chamam de repente. E eu fui falar na época sobre auriculoterapia, que era uma das coisas que eu fazia no consultório, hoje eu não faço mais, que são aquelas sementinhas que a gente coloca, né, no ouvido do cliente para criar saúde, né, para trabalhar com a saúde, trabalhar com várias questões, inclusive emocionais. Eu tinha, na verdade, 2 temas e aí eles pediram para eu falar desse. E eu não tive muita escolha, né? Eu queria, na verdade, ter falado sobre a Rolutifar, que é uma técnica que eu ministro aqui no Brasil, enfim. Quando eu contei pra ele que eu ia na Kátia, né? Quando me ligaram, estava marcado, ele continuou não acreditando, né? E assim, dava risada do tipo, sabe, desdenhando a pessoa que... tipo, coitada, quem é você? Tipo, que viagem, né? Ele falava assim, tanto que eu tinha um consultório lá na casa que eu morava, ele falava assim que era meu terreiro. Ele falava assim, aí lá vai você já pro seu terreiro. Gente, nada a ver, né? Mas eu sempre levei isso de boa, né? Ele, na verdade, no fundo, ele apoiava, às vezes não apoiava, mas não importa, sem julgamento nenhum, na verdade foi uma pessoa boníssima na minha vida, uma pessoa que eu tenho muita gratidão, né, eu sempre conto isso inclusive no livro que eu escrevi sobre divórcio, mas gente, sabe o que aconteceu? Eu fui nesse dia pro programa da Kátia Fonseca, e eu fui e falei pra ele, tô indo, e ele tinha umas outras pessoas lá na família que também não estavam botando muita fé, né, da família dele, inclusive. Então, o que aconteceu? Na hora que eu passei
né? Aí ele percebeu, né? Alguém filmou, né? Acho que foi na época meu sogro, ele pegou o celular, que é o que dava na hora, porque ninguém estava acreditando, e filmou da televisão. E aí depois ele acreditou. Então, Edi, pegando esse exemplo, depois daquilo eu aprendi que eu precisaria contar comigo, né? Então, quando eu conto alguma coisa, esses dias mesmo eu falei pro meu marido, eu tô no meu segundo casamento, eu falei pra ele que eu quero fazer uma viagem pra um lugar específico, ele não botou muita fé. E aí eu olhei pra ele e falei assim, nós vamos em abril ou maio. Ele tá, tipo assim, a pessoa não tá nessa ideia que a gente tá. Então a gente tem que deixar pra lá, tá? Então chega uma hora que a gente aprende que a gente não tem que ficar espalhando. E olha, deixa eu explicar por que acontece isso. Quando eu falo algo pra alguém, quando eu declaro algo que ainda não aconteceu, aquela energia que estava toda cheia de frequência, onde eu estou colocando ali a minha energia, que eu estou acreditando que aquilo vai acontecer, é uma frequência, certo? Se eu conto para alguém que não acredita, aquela frequência é como se ela ficasse suja. Por quê? Porque vamos supor que eu conte aqui para minha amiga X, vamos supor que tem uma amiga aqui do lado, e eu conte algo que eu queira fazer. Ela, talvez por educação, vai falar ok ou não vai falar nada. Só que a mente dela vai pensar algo a respeito, do tipo normalmente, ai, não, que viagem, ou não vai dar certo, ou algo assim. A pessoa vai ter um pensamento, tá? Esse pensamento, tudo é energia, certo? Esse pensamento acaba afetando a minha frequência. E quando alguém afeta a minha frequência, através de um pensamento, né, que a pessoa nem tem essa noção que ela faz isso, é como se, imaginem que a sua frequência daquilo que você criou é uma bola de energia, vai, pegando uma metáfora. Então é como se você furasse aquela bola, né, ela fica mais fraca, começa a sair um pouco de energia, por quê? Porque vem uma energia numa outra frequência. É por isso, gente, que a gente não tem que contar o que nós queremos fazer. Tá? O ideal é declarar o que você vai fazer quando a coisa estiver bem certinha. Então, as mulheres têm mais dificuldades, né, de fazer isso, inclusive eu, confesso, né? Eu sei que às vezes eu tinha que calar mais a boca. Eu tenho uma amiga minha, a Vivi, hoje ela não tá aí, de vez em quando ela aparece aí nas lives e eu falo pra ela, me ajuda a calar a boca às vezes, porque eu tinha que ficar mais quieta a respeito das minhas coisas e às vezes eu não consigo, né? Na grande maioria das vezes eu consigo, mas às vezes escapa. Aí eu falo, putz, eu não deveria ter falado. Então é assim que a gente tem que fazer. E respondendo mais diretamente, não fale. Se você tomou um balde de água fria de alguém uma vez, a pessoa já tirou o seu incentivo, você tem que riscar essa pessoa do seu caderninho. E aí você tem que contar com você mesma, não mais com os outros, tá? Deixa eu ver aqui outras perguntas. O Luciano, oi Lu! Vamos lá, boa noite a todos, apenas um relato. Trabalho com Uber e ao iniciar o meu dia, eu penso em coisas boas e boas corridas, obtenho bons resultados. Quando eu não faço isso, ou faço sem muita intensidade, deixa eu ver aqui, abrir a mensagem. Peraí que eu me perdi agora. Com muita intensidade, não tenho bons resultados no dia, ou até mesmo um péssimo dia. Perfeito, então o Lu deu um bom exemplo. Todos os dias, ele tá contando que ao iniciar o dia, ele põe a fezinha dele. Sabe a coisa da fé, gente? Que você fecha os olhos e fala, vai dar tudo certo. Mais ou menos assim, ele deve fazer do jeito dele, claro. Isso super funciona. Tem muitos especialistas em prosperidade, em lei da atração, que diziam o seguinte: quando você for pro banheiro durante, né, a sua manhã, olha nos seus olhos lá no espelho, né, e fala assim: o seu dia hoje vai ser fantástico, vai dar tudo certo. E naquele momento você está se propondo a ter um dia fantástico. Ou seja, nada vai te tirar do sério. Então super funciona essa fezinha aí que a gente coloca. Eu faço bastante disso também. Eu mostrei pra vocês aqui na outra live, vou mostrar um pedacinho só. Eu tenho uns cartões aqui, que eu não vou mostrar porque é coisa minha, né, gente? Mas assim, ó, tem uns cartões com imagens do que eu quero.
E aí atrás eu tenho um texto, tá vendo? Tem um texto com coisas também que eu quero. Então todos os dias eu olho para essas imagens e eu penso nas coisas que eu quero, mais ou menos do jeito que o Luciano falou, mas do meu jeito, né? Que são o tal dos painéis, né, de visualização, tem vários nomes. Então, bacana por compartilhar, Luciano. Deixa eu ver aqui a Ellie. Cris, o que você diz sobre as frequências em hertz? Super indico, né? Ela tá perguntando se eu indico, vou explicar para vocês o que é isso, então. Tem vários, né, sobre prosperidade, limpeza, cura, perfeito, tá? O que são os hertz? São vibrações. Então, quanto maior uma frequência, maior a energia dela. Então, os hertz são sons, tá? Que tem lá no YouTube, tá? Por exemplo, se eu não me engano, 482 é os hertz relacionados ao amor. Então, vamos supor que você tem um problema e você põe lá frequência do amor em hertz. E você deixa aquilo como pano de fundo, aquilo tem o poder de elevar a sua frequência vibracional, a sua energia, tá? Independente do que você pensa. Então, tem a frequência do amor, como ela disse, tem da prosperidade, que é um pouquinho diferente da frequência do amor. A mais importante é do amor, tá, gente? Apesar dela dar a impressão que ela é a menor, porque é 400 e poucos, a gente tem frequências que são usáveis, né? As que eu conheço até 1000 e pouquinho. Então, elas servem para sintonizar o seu corpo energético a uma certa vibração. É mais ou menos assim. Se você pegar um tambor ou um instrumento musical, para quem toca, isso é muito legal de fazer, e você tocar, aquela vibração, ela preenche o seu corpo, é como se ela chacoalhasse a sua energia, né? E dá uma limpada, né? Agora, claro, essa frequência em hertz, ela é bem específica. Então, vocês podem sim usar, tá cheio no YouTube. YouTube, eu ponho bastante, né? Às vezes eu deixo como pano de fundo essas frequências. Então, agora, falando dessa frequência, eu falei outro dia numa live sobre a frequência pior que existe, que é a frequência da vergonha. Só para vocês terem uma ideia, a frequência da vergonha, ela tem, se eu não me engano, 21 Hz. 21, é muito curtinha. Tem alguns alimentos que quando a gente mede a frequência, eles têm praticamente menos 5, menos 10. Por quê? Porque não tem nada naquilo, não tem nenhuma energia boa. Agora, essa frequência da vergonha, por exemplo, é o sentimento mais baixo que a pessoa tem. Então, se a pessoa ela tá nessa sensação de vergonha de quem ela vai ter a tendência a se esconder, a tendência a olhar a vida de uma forma totalmente distorcida. Então, essas frequências sim podem usar, podem usar à vontade. Põe lá, frequência em hertz, hertz é HZ, gente, frequência HZ do amor, tá? E a abreviação de hertz. Frequência HZ do amor, frequência HZ da prosperidade, então super funciona, ela pode usar à vontade. Oi, gente, boa noite todo mundo. Deixa eu ver o que o Valério tá falando assim. A amiga está em busca da aprovação. Pode ser baixa autoestima, insegurança. Acho que ele tá falando de alguém aí que fez alguma pergunta, né? Deve acreditar no seu sonho e ir em frente, independente do que os outros acham. Acho que ele tá falando da Edi. Então, sim, ele tocou num ponto aí importante. Quando a gente fica dependendo de que alguém nos ajude, nos aprove, nos incentive, você ainda está numa ideia de que você precisa que o outro te dê a permissão para ser o que você quer ser. E uma das coisas que faz você ser realmente o que você está suposto, né, a ser e conquistar é uma coisa que você tem que fazer sozinho, sem a ajuda dos outros, tá? Claro, e não estou falando para se isolar, ignorar as pessoas, não é isso, gente, mas é no sentido de não necessitar. Então eu tenho sim companhias do meu lado, mas são companhias que elas me são agradáveis, elas me servem e eu sirvo elas, a gente faz trocas, isso desde o marido a filhos,
secretária, seja quem for, mas a gente não precisa depender dessas pessoas, né? A gente tem uma frase que é muito sábia que diz o seguinte: a gente chegou nesse mundo sozinho, a gente vai sozinho, né? Então, é bem isso. Mas chegar nesse ponto, Valéria, onde a pessoa ela já não precisa mais do outro, é muito treino e tem a ver muito com a questão emocional. Então você tem que se organizar emocionalmente para não ter mais essa necessidade, né? Um dia a gente fala sobre isso. Então o Valério tá falando que a Kátia Fonseca está na Band. Se eu não me engano, na época faz 12 anos que eu fui lá, ou 13, então não me lembro. Mas eu acho que não era Band não, viu? Era ali na Gazeta, na Paulista. Acho que era Gazeta. Mas não importa também, né? Esse programa lá os bastidores lá da Kátia Fonseca estão lá no meu YouTube. Eu achei esse vídeo alguns anos atrás e botei lá. Então eu tô diferente. Gente, então vamos lá, né? Então, para que você atraia coisas boas na sua vida, como eu estava falando antes, a gente tem que ser essa pessoa que mantém essa frequência de paz, de tranquilidade, de coisas boas na vida, né? Tem um outro aspecto que faz a gente criar prosperidade, que é o seguinte: você cria prosperidade quando você se sintoniza com as coisas boas e belas, tá? Então, isso pode ser feito de forma mecânica até você se acostumar. Então, vamos supor que a sua vida não tenha aquilo que você deseja no momento, não tem as viagens que você quer, não tem a abundância financeira que você quer, você não mora na casa que você queira, que você quer, né, desculpa, você não tem a pessoa bacana do seu lado, né, não tem essa abundância de amizades, de pessoas. Então, a nossa mente, ela é muito sábia. O que você pode fazer? Você usa mecanicamente uma forma de se sentir como se você já tivesse aquilo. Então, como você faz isso? Você tem que criar ou uma frase para você, então uma frase já englobando tudo aquilo, né, que você deseja, ou como eu mostrei para vocês, vocês podem criar uma imagem e vocês mantenham aquela imagem na cabeça de vocês. Então, a imagem, gente, ela tem que ser muito clara, né, clara mesmo, de luz. Nunca montem uma imagem de noite, sempre na luz do dia, ou seja, você se imagina na praia que você quer ir ou no lugar que você quer ir de dia, tá? A imagem, vocês têm que criar ela com muita nitidez, né? Não tem que ser uma coisa opaca, não tem que ser uma coisa sem brilho. Agora, o mais importante é vocês se imaginarem, usarem a imaginação e se imaginarem naquele lugar, ou fazendo aquilo que vocês querem, tá? Se vocês usarem essa imaginação e aliarem a essa imaginação o sentimento, você se imagina e sente lá naquele lugar, ou tendo aquela coisa, e principalmente nessa sensação de paz que eu falei, nessa sensação de gratidão por aquilo, como se você já acreditasse que aquilo vai acontecer na sua vida de qualquer forma, você começa a criar isso para você. Agora, para que você consiga criar mais rápido, você tem que se manter nessa imagem bastante tempo, tá? Então, o bastante tempo é no mínimo 68 segundos, o que é bem difícil, tá? Agora, se você se prepara para fazer isso, é mais fácil, do tipo, você bota uma música que faz você se sentir muito bem, aí você fecha os seus olhos e se imagina, por exemplo, andando naquele lugar que você quer, aí você consegue chegar nos 69 segundos, né? Porque se você só imaginar algo sei lá, imaginar por 5 segundos, 10 segundos, que é o que a maioria das pessoas fazem, é por isso que a tal, né, tem muita gente que fala, a lei da atração não funciona. Não é que não funciona, é que a pessoa não sabe usar, né? A física quântica mostra muito isso. Então, vocês imaginem aquilo que vocês querem, vocês precisam imaginar, sentir e ficar nesse sentimento junto com uma imagem, como se aquilo já tivesse acontecido, com uma
sensação de que tá tudo certo, que aquilo é bom para você, é bom para o mundo, é bom para todo mundo, por pelo menos 68 segundos. Então, oi Rebeca, quanto tempo, né? Então não é rápido, né? Não é rápido e não é bastante treino. Quando as pessoas meditam, né? Tem muita gente que medita, a pessoa começa meditando e ela tem uma sensação de que passou um tempão e aí o que aconteceu? Passou às vezes 30 segundos. Porque é difícil ficar na imagem, senão a pessoa fica do jeito mecânico. Então do jeito mecânico é que nem rezar. Se você vai rezar qualquer coisa e se você só está no mecânico na sua mente, você está cumprindo na sua mente uma obrigação, você não tem energia nenhuma aquilo. Agora se você fecha os olhos e conversa, né, com os seus anjos, seus mentores, Deus, seus santos, sei lá, as pessoas aí, os seres que você acredita, se isso vem do coração, essa energia do coração ela é poderosíssima, porque ela tem uma frequência perfeita. Então quando você se imagina tendo aquilo que você quer, com essa sensação de que você merece, que tá tudo certo, que vai ficar tudo bem, você tá usando a frequência do seu coração. A frequência do seu coração é a melhor coisa que existe. Aí você consegue, tá? Então, quando você tá em paz no seu dia a dia, você tá nessa frequência do coração, que é a frequência correta. Que é maravilhosa, né, gente? Deixa eu ver aqui se tem outras perguntas antes. O Luiz tá falando assim, existe alguma ligação entre os hertz da prosperidade e o Siriantra? Olha, que eu saiba não, Luiz, tá? O Siriantra, gente, para quem não conhece, é uma figura, né, geométrica. Eu tenho uma ali, eu vou mostrar para vocês. É uma figura geométrica, onde é um jeito de meditar maravilhoso. Deixa eu pegar para vocês, espera aí, é mais fácil para eu mostrar. Ó, ela é uma figura que tem a ver muito com a geometria sagrada. Ignorem essa parte do lado que eu peguei um cartão, tá? O Siriantra é só a figura, então eu vou mostrar pra vocês, tá vendo? Ó. Então, ele tem um pontinho bem ali tá vendo? É que não dá pra ver aqui que o pontinho é bem pequeno. Então, como que se medita com isso? Você olha pra isso na altura dos seus olhos, um pouquinho pra cima, pra você entrar num outro ângulo. E você olha para esse ponto e você fala o mantra, que foi o que o Luiz falou, né? Que são 6 mantras curtos e você entona aquilo. O que que acontece? Você entra assim numa frequência que, pelo histórico do Siriantra, pelas pessoas que estudam, né? Essa cultura tal dos yantras no geral, que são esses símbolos, eles dizem que é o símbolo de conexão perfeita com Deus, com a energia de Deus. Eu usei muito e é maravilhoso e tem muito a ver com a prosperidade. Mas qual o erro que as pessoas cometem? Elas olham para aquilo e elas ficam pedindo. Então quando você está pedindo, você entra numa lamentação, de certa forma. E que frequência é isso? Uma frequência baixa. O ideal é você... como eu faço, eu olho pro Siriantra, eu olho naquele pontinho, tem um vídeo meu no YouTube, gente, que fala sobre isso, tá? E eu simplesmente, hoje eu consigo fazer isso, eu não pensar em nada, eu falo os mantras e fico olhando, e aí a figura começa a fazer assim, ó, ela começa a se mexer muito louco. Quando eu não tô afim de fazer isso, eu imagino uma das coisas que eu quero, iluminada, fico naquela sensação de paz. Só que eu imagino isso dentro do ponto ali do Siriantra, tá? Então, agora, eu acredito que não é a mesma frequência se a gente falar em hertz, né? Porque o hertz tem a ver com o som, Luiz. E o Siriantra, especificamente, o som que você provoca é um som da sua voz. E aí, essa coisa dos hertz, ele é um som muito específico. Então, cada pessoa colocaria uma frequência diferente, porque aí tem a ver com várias coisas, né? Bem difícil de explicar, mas eu acho que não tem a ver, tá? E a princípio não. Então, gente, esse Siriantra é maravilhoso.
E a Mona Lisa tá falando assim: eu ouvia muito a Louise Hay e consegui um emprego de segunda a sexta-feira só que eu não pedi o salário. Isso acontece muito, né? Você pede uma coisa e esquece outra. Mas é bem isso mesmo, quando você começa a mentalizar que você merece, que tá tudo certo, o que acontece? Você começa a atrair. E as pessoas têm uma mania boba de pensar que é assim, ó: eu só posso atrair coisas na minha vida quando eu resolver as encrencas que eu me meti. Aí a pessoa tem culpa no meio, a pessoa acredita que ela tem que ter algo antes de ser para merecer, né? E não é nada disso, a gente pode simplesmente entrar na frequência correta. E é por isso que se a pessoa conseguir entrar na frequência correta, ela vai conseguir o que ela deseja. É por isso que tem gente que tem muito dinheiro, porque no fundo a pessoa pensa especificamente de um jeito. Ela tem já uma frequência que tem a ver, tá aliada ao que ela sente, que tem a ver com uma crença. E aí a pessoa acredita que ela é imbatível, ela acredita que não existem problemas, ela acredita que é fácil, ela acredita que ela tem sorte, enfim. E isso cria uma frequência que vai atrair a coisa para a pessoa. Então ela, muitas vezes, sem perceber, a pessoa, ela tem tudo aquilo na vida dela por causa dessa frequência que ela entra, tá? Então a gente pode fazer de duas formas. Eu, deliberadamente, faço um mecanismo para entrar na frequência, né? E aí eu posso usar meditação, eu posso usar mantras, são maravilhosos, eu posso usar as visualizações, eu posso usar as afirmações, né? Eu posso usar a minha mente para isso. E além de, né, então eu faço daqui para lá, ou eu me sintonizo a isso com algo que já tá como os hertz, né, que nós falamos antes, que são frequências que tem lá no YouTube. Faço isso ao contrário, né, onde algo me sintoniza aquilo. Então não é mais, teoricamente é mais simples, tá? Mas lembrem que se você não colocar o sentimento, fica meio fica mais difícil. Por quê? Porque a frequência, ela quando ela chega em você, então você ouve esse hertz, ela começa a emparelhar com a sua energia, ela começa a transformar a sua energia, tá? E isso às vezes leva um tempo. Então, quando a gente pensa numa coisa, por exemplo, que tem a ver com a frequência do coração, o que acontece? Vamos supor que eu pense num dos meus filhos e eu imagine ele iluminado e feliz, tá? Eu tô na frequência do coração, eu estou em paz imaginando ele daquela forma e mais nada. Essa frequência que eu ligo a ele, ela vai durar aproximadamente 12 horas, tá? Por quê? Porque depois ela perde a força dela. Então, só para vocês entenderem. Por isso que essas pessoas que são extremamente prósperas, elas meditam constantemente, né? Respondendo de novo a pergunta da Mona Lisa, elas constantemente estão estudando o assunto, elas constantemente estão se vigiando para não sair da frequência, tá? Então essa vigília, né? Tem aquela frase histórica da Bíblia que é orar e vigiar, acho que é isso, né? O vigiar e orar, não sei qual que é a ordem, mas lá diz isso, que você tem que vigiar a si mesmo, você tem que deliberadamente se observar, o que eu estou pensando. Grandes autores que falam sobre o poder da mente, que é um tema que mudou a minha vida. Quando eu tinha 14 anos eu comecei a estudar isso. Eles dizem o seguinte, que se você constantemente imaginar uma frase daquilo que você quer e você só pensar naquilo e só se imaginar tendo aquilo e mais nada, não se preocupar, não ficar encanado com as coisas, não ficar ocupando espaço, né, tempo e frequência falando mal da vizinha ou vendo no Facebook com coisas que não estão te iluminando, né, não estão te trazendo força, você vai conseguir as coisas muito, muito rápidas. Mas é a coisa mais difícil que existe. Porque a gente sai dessa frequência o tempo todo, tá? Então eu sei pela minha própria experiência. Eu consigo coisas assim loucas e fabulosas de uma hora para outra quando eu entro na frequência. Só que às vezes eu saio da frequência, levo aí alguns dias para conseguir de novo,
Então é bem interessante. A Edi tá falando quais mantras, né? O Siri Yantra especificamente, gente, que é esse yantra aqui, né? Então chama Siri Yantra. Ele tem 6 palavras, que a gente chama de mantras, que você tem que entonar, né, em voz alta, tá? E isso provoca uma sintonia em você com essa natureza do Siri Yantra, que eles explicam que tem uma conexão muito profunda com a energia mais divina. Então, só o fato de você olhar para isso todos os dias e falar essas 6 palavras, tem lá no meu blog, gente, no meu blog não, desculpa, no meu site, cristinalong.com.br, ponham lá Siri Yantra, que tem lá. Se você faz isso todos os dias, você fica conectado, assim como os hertz. Se você ouve os hertz todo dia, você está conectado. Se você fica falando frases de impacto para você, você está conectado. Você sai da frequência que não deveria estar e entra na frequência certa. Entenderam? Deixa eu ver aqui. A Berta está agradecendo. Deixa eu ver se alguém mais fez alguma pergunta aqui para baixo. Então, a Mona Lisa tá falando assim: eu só consigo no silêncio, aí eu consigo me concentrar, mas se eu ouvir qualquer barulho, eu já não me concentro. Isso é normal? Porque tenho 2 filhos e aí fica difícil. Claro que é normal, a questão é que você precisa desse silêncio. Eu, por exemplo, gente, eu já não gosto muito do silêncio para algumas coisas. Então, eu já contei para algumas pessoas que eu consigo escrever somente se eu tiver música de fundo. Eu não consigo escrever, seja um livro, seja uma matéria, se eu estiver no silêncio. Eu preciso do barulho. Então, tem gente que é totalmente ao contrário, né? Que o barulho do tic-tac do relógio atrapalha. Então, o que a gente tem que aprender sobre isso? Que cada um é diferente, então eu tenho que saber como funciona, né? No seu caso aí, Mona Lisa, você tem que entender, então, que você precisa desse silêncio. Tá tudo certo, não é um defeito. Seja bem prática, eu preciso do silêncio. Então, o que eu posso fazer? Acordar mais cedo e de repente fazer na hora que não tem barulho em casa. Meus filhos estão dormindo. De repente eu uso um fone de ouvido que me faz dar uma relaxada. De repente você vai criar um cenário, né? Você precisa criar um cenário que funcione para você. Né? É que nem eu falo, gente, sobre as muletas que nós usamos. Vela é muleta, incenso é muleta, enfeites, né, coisas que as pessoas gostam de usar em certos rituais, em certas meditações, é tudo muleta. Agora, se você precisa disso, use de boa. Eu gosto de usar algumas coisas assim, mas eu sou uma pessoa bem prática, então tem coisas que dão muito trabalho para utilizar, não use e pronto. Eu gosto de uma coisa rápida. Então você tem que descobrir como você funciona, não é nenhum problema, né? A gente tem que parar, gente, de achar que existem problemas. Tem coisas que são só fatos, não são problemas. Então, se eu funciono de uma determinada forma, eu preciso entender isso como um fato. Vou dar um exemplo bem bobo, mas que tem muito a ver comigo. Eu não sou uma pessoa noturna, eu sou uma pessoa diurna. Né? Então depois das 11 eu viro abóbora, não adianta. Não adianta eu querer estudar, né, nesse horário, eu querer escrever nesse horário, eu querer ir pra balada nesse horário. Nem gosto de balada, mas enfim, só peguei esse exemplo que veio à minha cabeça. Por quê? Eu sei que eu não funciono depois desse horário. Então o que acontece? Eu sabendo disso, como eu, Cristina, funciono, eu me organizo para fazer tudo que eu tenho, principalmente de mais importante, na minha melhor hora. A minha melhor hora é de manhã e depois do almoço. Então eu sabendo disso, não é um problema, entende? Eu estou simplesmente sabendo como eu funciono. Então, é isso que você tem que ver. Quando você tem filho pequeno, não sei se seus filhos são pequenos, acredito que sim, Mona Lisa, é um fato, criança vai fazer barulho. Se eu preciso do silêncio, então eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer quando o meu filho está dormindo, quando eles estão na escola, né? A gente que tem que criar esse cenário que vai funcionar para vocês, tá? Uma coisa que eu faço, a André tá falando que ela se conecta muito com música. Eu também amo. Aliás, tem várias músicas que tem uma vibração, sabe aquela vibração que faz você encher, ficar todo arrepiado? Essa vibração é poderosíssima. Então, por exemplo, vou explicar uma coisa para vocês que dá para fazer. Se eu for em qualquer lugar
onde tenha pessoas que se reúnem, muitas pessoas, vamos supor uma apresentação de algo. Sabe naquele momento que termina a apresentação e tá todo mundo vibrando, feliz, batendo palma para algo? Aquela vibração, ela é perfeita porque ela tem muita energia, independente do que as pessoas estão pensando. Ou, por exemplo, eu tenho até um artigo meu que fez muito sucesso aí na internet que chama Energia do Arrepio. Acho que é esse o nome do artigo, se eu não me engano. Naquele momento, o que eu faço se eu estiver numa plateia? Vamos supor que eu vou numa apresentação e naquele momento as pessoas estão felizes batendo palmas. Naquele momento eu fecho os olhos e imagino tudo que eu desejo. E eu tô naquela energia, eu tô pegando carona naquela energia. Então isso vocês podem fazer. É um momento que dá pra se sintonizar mais rápido. A energia é como se ela tivesse um transporte, tá? Isso um dia, como eu disse pra vocês, a gente pode falar especificamente sobre essas frequências, que é muito interessante. Então, quando a gente assiste uma coisa que traz essa emoção boa, usem isso a favor de vocês, né? Porque é como se vocês cortassem caminho. Então, é muito legal. Então, André, eu me conecto muito com música. E não importa a música, viu, gente? Porque eu sou muito eclética. Eu tô... num dia eu ouço Enya, Krishna Das, que eu adoro, Deva Premal, enfim... vários cantores assim da nova era, e no outro dia eu ouço músicas que são super populares e, né, se a música me traz uma sensação boa, porque não importa a letra, importa a sensação, tá? Então se eu entro na sensação boa, a minha vibração está boa, então eu estou elevada, mais elevada, então isso é ótimo pra mim porque me traz uma sensação boa. Tá? Agora tem coisas que fazem o contrário, que deixam você, como dizem aí, na sofrência, numa energia de tristeza, numa energia que é ruim, isso traz uma frequência baixa, tá? E aí na frequência baixa você não cria, você tem que ter uma frequência alta, tá? Perfeito, Mona Lisa. Ela falou, então é perfeito o final de ano na praia com fogos. Perfeito. Quando eu vejo fogos, eu simplesmente imagino aquilo que eu quero, iluminado ali no meio. E eu fico só na sensação. Quando eu estou só na sensação, o que acontece? A coisa, ela fica forte dentro de mim. E aí eu consigo chegar pelo menos naqueles 68 segundos que eu falei, que é o mínimo que você tem que fazer para começar a criar. Se você se você fica só criando, mas por poucos segundos, eu tô falando assim da criação da energia para você atingir um objetivo. Você não consegue justamente por isso, a não ser que você use o sistema mecânico de você ficar repetindo tantas vezes algo para você que você passa a acreditar e vira uma musiquinha na sua cabeça, como se fosse aquelas musiquinhas insistentes, aquele pedaço da música que não sai da sua cabeça. Então, quando você cria, por exemplo, uma frase e você fica repetindo, eu sou isso, eu sou tal coisa, ou tá tudo maravilhosamente bem na minha vida, uma boa frase, todos os dias as coisas estão indo cada vez melhor e melhor e melhor, se você fica só com isso na cabeça, o que acontece? Você cria uma crença, a crença se junta a uma sensação e aquilo fica dentro de você, você vai atrair, tá? É outro jeito, que é um jeito mecânico de fazer, né? Então muitos autores falam que a repetição funciona. Agora, quando você faz essa repetição, mas você não põe o sentimento junto, não vai funcionar, porque tem a ver com sentimento. A Edith tá falando, músicas clássicas são muito boas, sim, principalmente Beethoven, Bach, Kitaro, né, que são aí músicos, né, foram músicos que souberam entrar nessas hertz adequados. É maravilhoso. Gente, quem tem bebê deveria ouvir música clássica, assim como fundo, sabe? Pano de fundo. Crianças fazendo lição de casa. Maravilhoso. Deixa a música clássica ou frequência. Porque a criança entra
numa frequência de criatividade, numa frequência que vai trazer muitos benefícios. As células do corpo, elas vão se beneficiar muito. Então, se você puder, ouça sim, bastante música clássica, deixa de pano de fundo aí. As crianças, os bebês, tem alguns CDs principalmente que dizem, CDs não, tem alguns autores que dizem que para bebê o ideal é Beethoven, tá? Então, Bach, por exemplo, compôs a 11ª sinfonia, né, que fala Sinfonia de Bach, ela é uma frequência extraterrestre. Se você ficar ouvindo ela de um jeito bem específico, ficar ouvindo, você começa a se sintonizar com a energia extraterrena, tá? Com os arcturianos, com os pleiadianos, porque por trás ali é um jeito, é como se fosse um portal. Especificamente nessa frequência de Beethoven na 11, às vezes some a palavra. Entende? Então as frequências, elas criam vibrações. As vibrações criam resultados. Então a gente precisa entender bastante sobre isso. Então, o que eu tô vibrando na minha vida? O que meu pensamento tá me trazendo de sentimento? E o que esse sentimento tá gerando na minha vida? Então, pessoas que se lamentam, pessoas que são vítimas, o que elas ficam pensando? Que as coisas dão errado, elas ficam focando no que elas acreditam que fizeram a vida delas dar errado, elas ficam acreditando naquilo que não funciona, elas estão numa frequência totalmente errada, tá? Então, só como exemplo aí dessas frequências, tá, gente? Deixa eu ver aqui. A Mona Lisa falou assim, eu vi um vídeo com afirmações de eu permito, eu aceito, eu recebo e eu agradeço a manifestação da riqueza em minha vida. Perfeito, perfeita frase, ótimo. O Diego tá falando o seguinte, eu sou diferente, eu gosto de ouvir músicas, algumas músicas eletrônicas, house, e me passa um sentimento de conquista, felicidade e liberdade. Perfeito, se isso te traz uma vibração de poder pessoal, perfeito, não tem nenhum problema, né? A gente só tem que entender que algumas músicas, não especificamente essas, Diego, tem uma questão subliminar. Muitas músicas têm, né, subliminar é algo que a nossa mente entende e não o nosso raciocínio. Então tem pessoas que, tá comprovado aí, que gravaram certas frases que ficam ali, elas passam muito rapidamente e você não ouve racionalmente. Então, essas frequências poderiam causar como eu posso explicar isso para vocês? Um efeito contrário, tá? Mas também, não que vocês tenham que se preocupar com isso, mas é bom a gente sempre saber, né? Conhecimento nunca é demais. Agora, pro Diego, pegando esse exemplo, se ele gosta, né, de house, eletrônica, perfeito. Eu, por exemplo, não consigo ouvir música eletrônica, me irrita profundamente. Nunca gostei. E o meu ex-marido adorava. Então, às vezes ele deixava, né? O meu marido atual gosta de jazz, por exemplo. Eu gosto só um pouco. Entende? Assim, eu consigo ouvir, mas até um certo ponto. Aí já acho chato. Então, esse gosto pessoal é ok, gente. Cada um com o seu gosto. Agora, a gente precisa entender, se observar para entender, ouvi tal coisa, o que aconteceu, né? Eu tô andando muito nervosa, ou muito zen, ou muito isso, ou muito aquilo. Se vocês se observam, vocês vão saber se aquilo tá fazendo bem ou não. É que nem comida, né? Uma coisa que eu descobri por prestar atenção, toda vez que eu como qualquer coisa com açúcar, o que acontece é a minha energia, tipo 1 hora depois, ela cai absurdamente. E me deixa prostrada, me deixa lerda. Então, né, não tô falando que eu não vou comer açúcar, claro que eu como, né, de vez em quando eu compro um doce ou outro, mas com essa consciência de que isso vai fazer isso comigo. Quando eu atendo, por exemplo, normalmente quinta, sexta, sábados são dias bem lotados aqui no consultório, às vezes eu atendo 7, 8, 9 pessoas seguidas. Por que eu faço isso? Porque eu não paro para almoçar. Porque eu descobri, isso eu tô falando, né, sobre a gente se conhecer. Se eu parar para almoçar, o que acontece? A energia daquela comida me deixa mole, me deixa, né? Então o que eu faço nesse dia? Eu atendo várias pessoas seguidas
Eu como pequenas coisas mesmo, por exemplo, uma bolachinha salgada, alguns nuts, como fala, castanha, coisa assim, só para forrar o estômago, né? Eu vou tomando mais bebendo do que comendo. Então é uma coisa que eu descobri sobre mim. Então a gente tem que se descobrir como eu funciono, né? O quanto eu tenho que dormir todos os dias, o que me faz bem, o que faz mal. Então se observem, gente. Se eu ouvir uma música, a gente tava falando em hertz, né? Estávamos falando em frequência energética, em frequência de música. Se eu ouvir uma música, ela te fez muito bem, observe. Se você ouvir a cada tantos dias aquilo, você vai manter um senso de realização melhor na sua vida, perfeito, né? Porque o Diego falou que isso aí traz poder pra ele, perfeito. Então tá tudo certo, né? Então, mas não significa que vai funcionar pra outra pessoa. Agora os hertz funcionam, viu, gente? A Vânia tá falando assim, Ho'oponopono. Não é Mona Lisa. Então, o Ho'oponopono é uma técnica que eu falei que qualquer hora eu vou fazer uma live pra vocês, né? Que ensina você a se sintonizar a sensação principal de que está tudo bem. Você não fica contra nada. Você entra numa gratidão tão profunda a ponto de aceitar tudo que está acontecendo na sua vida, até as coisas ruins. Porque as coisas ruins, elas são grandes professores. Então, qualquer hora a gente entra, mas o Ho'oponopono é uma técnica que ajuda muito essa conscientização e faz você liberar energia. Gente, tem muitas técnicas, tá? Tem muitas técnicas. A gente tem que sempre descobrir o que funciona pra gente. Deixa eu ver aqui. Gente, a gente tem que daqui a pouco encerrar, tá? A Ellie tá falando assim: ainda não consigo me conectar completamente, pois quando me concentro parece que vem algo e bloqueia aquele estado de meditação. Algo é interrompido, interrompe a minha concentração, fico muito chateada com isso. Então, Ellie, você teria que descobrir como funciona pra você, qual que é o melhor horário, e não se cobre tão hard assim, tão duramente. O que você tem que fazer? Pensa assim, eu vou fazer um pouquinho por dia. Eu vou, de repente, botar uma música bacana e vou ficar 2 minutinhos naquela sensação. Tá bom. Aí você começa a fazer aquilo todos os dias, vai chegar uma hora que você se acostuma. A meditação, gente, especificamente, ela é muito treino. Não tem essa de alguém sentar e conseguir meditar. É treino, por quê? Porque a meditação correta seria aquele estado onde você não pensa em nada. Ou você olha, por exemplo, aqui para o yantra, né? Esse aqui é o Sri Yantra, né? O yantra são as figuras baseadas em geometria sagrada. E você fica ali de uma tal forma olhando para aquilo que sem pensar em nada. Aí é quando acontece da figura começar a se mexer. Mas é treino, gente. Quando eu comecei a meditar, eu conseguia 30 segundos, 1 minuto, literalmente. Às vezes eu tinha a sensação que tinha passado 10 minutos, tinha passado 1 minuto e meio, né? E aí, hoje a coisa se inverteu, né? Então, o que acontece? Dá pra ficar um tempão meditando, mas eu não fico pensando em nada. Agora, às vezes eu tenho que pôr despertador. Por quê? Porque senão eu achei que passou 5 minutos, passou 40 minutos, aí perdi a consulta, perdi isso, perdi aquilo. Então eu tenho que me organizar de uma forma que eu não me perca mais com isso. Então não se chateie, Ellie, só simplesmente ache um jeito de funcionar pra você. Gente, olha, eu preciso terminar a live, meu filho tá me esperando lá embaixo. Super gratidão para vocês, a proposta é justamente eu ajudá-los, trazendo conhecimento. Peço para vocês compartilharem para outras pessoas, para que outras pessoas entendam, né, como que elas podem fazer também diferença na própria vida delas, né? A ideia é a gente espalhar conhecimento e a gente fazer com que outras pessoas também tenham isso. Essas lives, eu sinto que a gente cria um sentimento de gratidão, né? Eu tenho esse sentimento de gratidão. Então, essa sensação, ela é maravilhosa. Então, é isso que nós, né, para terminar, isso que nós temos que ter, essa sensação de que tá tudo certo, né, de que tá tudo organizadinho. Então, gente, obrigada, gente, deixem aí
os temas para as próximas lives, né? Hoje é terça, né? Amanhã é quarta, eu acho que... Eu vou começar a fazer, gente, mais tarde, tá? Eu tinha colocado 8h30, mas eu acho que eu vou começar a fazer 9 horas, tá? Então amanhã eu acho que eu consigo fazer às 9. Eu vou olhar minha agenda, na verdade, antes de eu falar, dar certeza pra vocês, eu tenho que olhar minha agenda. Eu não tô com ela aqui na minha frente, eu tenho que perguntar lá pra minha secretária, mas enfim. Então amanhã a gente se vê, então uma super boa noite pra vocês e vamos que vamos, deixem aí os temas que aí a gente faz as lives continuarem acontecendo, tá, gente? Gratidão pra todos vocês e até amanhã.